E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre frações, tá? Um assunto que é muito importante vocês saberem. Acho que a parte mais importante da aula para vocês vai ser a parte de operações, tá? Façam bastante exercícios de operações, principalmente adição, subtração e divisão. Eu vejo muita gente, mesmo muita gente que chega, no meio do ano e não está sabendo fazer uma operação de adição e subtração direito. Confunde uma coisa ou outra, então fiquem craques nisso, façam bastantes questões para não errar depois, tá? Porque isso aqui, assim, vocês vão usar muito. Ponte com fração é uma coisa muito comum e tem que saber fazer, tá? Então, o que que são frações, né, gente? Fração, ela surge de uma necessidade que a gente teve na matemática de dividir coisas. Então, pensa, por exemplo, num pedaço de pizza, o famoso pedaço de pizza. Você tem 8 pedaços e você quer dividir esses 8 pedaços em 3 pessoas. Provavelmente você vai fazer o seguinte: você vai dividir três, três e uma pessoa fica com dois, né? Ou você vai tentar cortar a pizza assim, de um jeito que pareça que dividiu certinho para três, mas a verdade é que nunca vai ser exatamente igual para as 3 pessoas, porque você não consegue saber e porque não é exato, né? Se você tem 8 pessoas e 4 pedaços, beleza, quatro, 4 pessoas e 8 pedaços, beleza, mas 3 pessoas já complica. E aí que entra a fração. A fração, ela é essa razão, essa divisão entre números inteiros, e quando a gente surge essa necessidade de uma fração, quando a gente tem essas divisões não exatas. E é daí que surgem também os números racionais. Lembra que a gente falou na primeira aula de conjuntos numéricos? Os números racionais são formados pelas dízimas periódicas, pelas frações mesmo, né? Números decimais, enfim. Além dos números inteiros, e componentes também, né? São contidos nos números racionais. Então, a fração nada mais é do que a razão de dois números inteiros. Então, a gente pode ver aqui, ó, eu posso representar uma fração como sendo um número A dividido por um número B, sendo A e B números inteiros, tá? A gente chama esses dois números aqui, A e B, o A gente chama ele de numerador, é o número que vai em cima, na parte de cima da divisão, e o B é o denominador, é o número que vai embaixo, tá? Então, essas nomenclaturas são muito comuns, saibam elas, é importante saber essas duas, tá? E aqui alguns nomes comuns de frações, caso vocês não estejam acostumados. Tem que saber esse aqui, tá, gente? Isso aqui você vai ouvir eu falar, vai ouvir outras pessoas falarem durante as aulas, um meio, um terço, blá blá blá. Então tem que saber o que que é, tá? Então, para quem nunca aprendeu isso aqui, é bem básico, tá? Mas só para não passar batido. Então a gente tem um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono, um décimo, tá? Então 1/2, 1/3, 1/4, assim em diante. Aí quando chega no 1/10, a gente começa a falar diferente, não é mesma coisa para todos. A gente coloca um avos no final. Então é um 11 avos, um 12 avos, um 13 avos, assim, um 20 avos. O que muda, eu acho que é quando chega em 100, que daí é um centésimo, um milésimo, que é 1000. Então, qualquer outro número, passou de 10, se não for 100 mil, blá, 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 então você usa o avos, tá? Não é a voz, é avos. E aí a gente entra também em classificações, tá? Não precisa se preocupar muito com isso aqui. Assim, isso aqui é mais para vocês saberem, mas nada não vai utilizar para muita coisa, não. Então, classificações, de frações. A gente tem 4 tipos de frações. A gente tem as frações em que o numerador é menor que o denominador. Então, por exemplo, um meio, uma fração própria. A gente tem as frações impróprias, que são as frações que é o contrário, que é o numerador é maior que o denominador. Então, por exemplo,
5 meios. 5 meios, 5 dividido por 2 é uma fração imprópria. A gente tem as frações aparentes, que é quando o numerador é múltiplo do denominador. Por que é aparente? Porque ela, na verdade, não é uma fração, né? Tipo, 4 dividido por 2 é 2, mas a gente pode representar como fração, por isso fração aparente. E fração irredutível, que é o mais importante para a gente, isso aqui vocês têm que saber, que é o que a gente sempre vai tentar deixar as nossas frações simplificadas. Para simplificar as frações, a gente deixa elas na maneira irredutível. Então, a fração ela é irredutível quando eu não consigo mais dividir, não consigo mais simplificar. Ou seja, o numerador e o denominador são primos, ok? Primos entre si. Então, primos entre si. Então, por exemplo, 8 quintos, 8 onzeavos, 2 sobre 13. Se eu tenho, por exemplo, 2 sobre 8, eu consigo simplificar. Qual é a minha fração irredutível que é equivalente a 2 sobre 8? É 1 sobre 4. Tá? Então, uma observação aqui, frações equivalentes são frações que derivam de outras frações irredutíveis. Tá? Então, eu posso sempre vai existir frações equivalentes. Então, por exemplo, 5 sobre 2 é equivalente a 10 sobre 4. Eu multipliquei os dois por 2. Então, frações equivalentes são frações que para a gente representam a mesma coisa, só que a gente escreve elas de maneira diferente, só que na prática elas são iguais. Ok? Agora a gente vai para como simplificar uma fração. Tá? Então, como que a gente simplifica uma fração? A gente vai dividir o numerador e o denominador pelos fatores que eles têm em comum, até a gente chegar a uma fração irredutível, ou seja, até eles não terem mais fatores em comum. Então, por exemplo, 9 sobre 36. Quais fatores eles têm em comum? O 9 só tem 3. O 36 tem 3 também. Então, vamos dividir por 3. Dividir em cima e embaixo. Princípio da igualdade é, se eu quero manter a igualdade entre duas frações, eu tenho que dividir em cima e embaixo, multiplicar em cima e embaixo, tá? Isso para multiplicação e para divisão. Não façam isso para adição e subtração, ok? Se você somar em cima e embaixo, não vai manter a igualdade. 9 sobre 36 não é igual a 11 sobre 38. São coisas diferentes. E aí eu posso dividir por 3 de novo, e eu vou chegar em 1 sobre 4. Isso é a minha fração irredutível, é uma fração equivalente a 9 sobre 36. Vamos para um mais difícil, 105 sobre 55. De cara você já me fala que, né, das aulas que você viu aí, já aprendeu muito bem, que os dois números são múltiplos de 5, porque tem 5 no final. Então, 105 sobre 5 dá 21 e 55 vai dar 11. 11 é um número primo, e 22 não é múltiplo de 11. Então, eles são primos entre si, tá? Então, já chegamos na fração irredutível. Esse é o máximo que eu vou conseguir simplificar. Normalmente, a gente sempre vai buscar, tá? Todas as vezes, a gente sempre vai buscar simplificar até uma fração irredutível, beleza? E aí chega a parte mais importante da aula, que é operações com frações. Eu vou explicar para vocês aqui como faz, mas o que importa mesmo é vocês fazerem questões disso, treinarem bastante, ficarem craques e não confundirem, não errar isso aqui, tá? Então vamos lá. Adição e subtração é o mais chatinho, eu acho, depois eu acho que é a divisão. Por quê? Porque é o único que tem essa regra. Então é muito fácil de confundir. E para você somar e subtrair frações, você precisa que elas tenham o mesmo denominador. Então, o que isso quer dizer? Eu preciso que as duas frações tenham um número embaixo igual. Senão eu não posso somar ou subtrair, o resultado vai ser errado. Tá, e se elas forem diferentes, o que eu faço? Eu não consigo somar e subtrair? Calma lá. A gente tem um jeito que é, se elas forem diferentes, a gente vai utilizar frações equivalentes e MMC. Ou seja, eu vou criar uma maneira de deixar os denominadores iguais, multiplicando os números embaixo de cada fração até chegar no mínimo múltiplo comum. E eu também multiplico os números de cima de maneira a
deixar as frações equivalentes, não alterar o resultado final. Então, por exemplo, 1/5 mais 7/5. Eu tenho duas frações que têm um denominador igual. Ou seja, eu posso somar elas. Como que eu faço isso? Eu somo o que tem em cima e mantenho o que tem embaixo. Então, 1/5 mais 7/5 é igual a 8/5. Beleza? Agora vamos para um exemplo em que os denominadores não são iguais. 6/5 menos 4/10. Eu te pergunto, qual é o MMC de 5 e 10? 10, né? Se você, vamos supor que você estava de cabeça. Então, 10, como que eu faço isso? 6/5, vamos passar esse 5 para 10. Qual é a fração equivalente com o denominador 10? Eu preciso multiplicar por 2. Então, eu multiplico o 6 por 2 e o 5 por 2. Menos 4/10. Quando eu tenho isso aqui, é como se eu tivesse o seguinte: 12 menos 4/10, que é 8/10. Ah, mas eu não sei que o MMC de 5 e 10 é 10. Então, ache, né? Ou você pode fazer um jeito que também eu vou ensinar agora. Aqui a gente pode simplificar, né? 8/10, eu posso dividir em cima e embaixo por 2, fica 4/5, tá? Então, de maneira irredutível aí. Agora, olha, 2/15 menos 3/5. Você que já está esperto aí já sabe que o MMC de baixo é 15. Mas vamos supor que você não saiba. Vamos supor que você não saiba. Vamos botar um número mais difícil aqui, né? Botar 7. Não faço ideia de qual é a MMC de 7/5. Se você não fizer ideia, é, isso pode ser contraindicado quando os números denominadores forem muito grandes, mas o que eu gosto de fazer é multiplicar cruzado, tá? Então, ó, lembra aquele negócio que eu falei? Que o MMC de números primos é o produto, primos entre si, é o produto entre eles, tá? Se eles não forem primos entre si, não vai ter problema, você só vai chegar num resultado maior, tipo, é uma fração equivalente maior, mas você pode simplificar ela e chegar no resultado simplificado, uma fração redutível. Quando forem primos entre si, você já vai chegar no valor final que você quiser. Então, por exemplo, 2 vezes 5 dá 10. Então, vou escrever aqui. 2 vezes 5 menos 3 vezes 7 sobre 5 vezes 7. Tá? Então é assim que a gente faz, um jeitinho rapidinho. 10 menos 21 sobre 35 vai dar menos 11 sobre 35. Na prática, o que a gente está fazendo? Estou achando o MMC, que é 35, multiplico o 7 por 5, de cima e embaixo, 2 vezes 7 é 2 vezes 5, 7 vezes 5. E o 5 eu preciso chegar entre decível. Para isso eu preciso multiplicar por 7. Então eu multiplico o 3 por 7 e o 5 por 7. E aí eu somo as duas frações, eu subtraio as duas frações que estão com o denominador agora, que é o 35, que é o MMC. Tá? Vamos para a multiplicação agora. A multiplicação é bem simples, beleza? Você vai simplesmente multiplicar os numeradores com numeradores e vai multiplicar os denominadores com denominadores. Então, por exemplo, 1/2 vezes 3/5. Eu multiplico 1 vezes 3 em cima e 2 vezes 5 embaixo. 2/6 vezes 3/4. 2 vezes 3 sobre 6 vezes 4. Aqui vocês podem ver que a gente pode simplificar, né? Então, isso aqui é igual a 1/4. 10 sobre 7 vezes 8 sobre 15. Multiplico em cima com o que está em cima e embaixo com o que está embaixo. Então, 80 sobre 105. Aqui eu posso multiplicar, né? Porque agora eu vou ensinar um bizu para vocês. Em vez de vocês fazerem aqui, vocês podem cortar os fatores. Então, ó, o 10 e o 15 são múltiplos de 5. Então, eu divido em cima e embaixo por 5, eu fico com 2 em cima e 3 embaixo. Então, na verdade, eu vou multiplicar 2 vezes 8 sobre 7 vezes 3. Isso vai dar
16 sobre 21. Ok? E agora vamos para outro que é um pouco chatinho, mas eu acho que vocês vão entender. Multiplica pela divisão. A divisão você vai fazer o seguinte. A fração que você tiver, você vai dividir uma fração pela outra. A fração que estiver dividindo, a que estiver é, dividindo a outra, você vai multiplicar a que está sendo dividida pelo inverso da fração, tá? Então, por exemplo, 2 quintos dividido por 4 11 você vai fazer que isso aqui é igual a 2 quintos vezes 11 quartos. Dá 22 sobre 20. Outro jeito de fazer também, que eu gosto bastante, é você botar a fração embaixo. Então, eu gosto de fazer assim, 2 quintos. E aí, para representar que eu estou dividindo uma fração pela outra, eu faço uma barra maior. E aí, eu sempre pego o de cima, multiplico pelo lado de baixo, e o aqui com aqui, os do meio com o do meio. Entendeu? Então, eu vou ter 2 vezes 11 sobre 4 vezes 5, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui por de baixo. 8 sobre 7, tá? Coloquem sempre uma barra menor no maior para não confundir. Que vai ser igual a 8 vezes 20 sobre 5 vezes 7. Eu posso simplificar o 20 com 5. São múltiplos de 20 é múltiplo de 5. Então eu fico com 32 sobre 7. Tá certo? Agora vamos para dízimas periódicas. A gente já falou de dízimas periódicas em outras aulas, mas agora eu vou aprofundar aqui e explicar melhor. Dízimas periódicas são números que têm repetições de infinitas casas decimais. Então, a partir de um certo ponto do número, você começa a ter uma repetição de alguns números e eles se repetem infinitamente. Então, por exemplo, a gente pode falar o 0,33333 infinitamente. Isso é uma dízima periódica, ok? E a gente tem uma nomenclatura que o número que se repete, então, por exemplo, o 0,333333333, esse 33333 infinito, a gente chama ele de período. E o que vem antes dele, a parte que não se repete, a gente chama de anteperíodo. É o antes período, é o que vem antes. Ele não se repete, beleza? E a gente tem duas classificações para dízimas. A gente tem dízimas simples e dízimas compostas. As dízimas simples, elas são apenas o período. Então, ela não tem a parte que não se repete. Ela, tipo, é 3,333333. Agora, as compostas, elas têm o período mais o anteperíodo. Então, por exemplo, aqui, ó, embaixo, o 6,99999, o 0,99, o 99999 é o período. E o 6 é o anteperíodo. Ok? Então, alguns exemplos. É, o, aqui, 0,333333. Qual é o meu período? Que se repete? 3. Existe anteperíodo? Não. A gente pode classificar em dízimas simples, uma dízima simples, porque não tem anteperíodo. E eu também, às vezes, eu posso classificar, eu posso escrever essa dízima, eu coloco uma barra em cima aqui, tá? Isso quer dizer que o 3 se repete. Ou eu preciso escrever 3 vezes o período e botar 3 pontinhos, ok? Próximo, 6,999. Período é 9, anteperíodo 6. Eu posso apresentar isso aqui como sendo 6,9. Aqui, o período é 12. Isso é igual a 0,12, com barra em cima. E por último, eu podia fazer uma verdade assim.
8,86. Olha, o que que se repete aqui? O 5. Então, o período é o 5. Qual é o antiperíodo? É tudo que não repete, tudo que vem antes do 5. Então, 8,863. Ah, mas o 8 está repetindo? Tá, uma vez, né? Mas a gente só quer repetições infinitas, ok? E aí a gente vai para a parte que, assim, isso aqui é bom vocês saberem, tá? Mas é, também não precisa ser aquele negócio que fica noiado com isso aqui, obcecado, que, preciso ser o mestre em fração geratrizes. Não, totalmente. O que que é uma fração geratriz? Bom, a gente sabe, porque a gente tem visto na aula, que toda dízima periódica, toda dízima periódica, todo número que é uma dízima periódica, todo número racional, ele pode, tá? Isso aqui é um fato, ele pode ser representado por uma fração. Ou seja, toda dízima periódica, ela é oriunda, ela é gerada de uma fração. E a gente dá esse nome para essa fração que gera a dízima periódica de fração geratriz, geradora, tá? Então, como que a gente determina a fração que gerou aquele número? Então, por exemplo, a gente sabe que o 1/3 gera o 0,333333. Mas como que eu sei realmente? Como que eu, sabe? Se eu não soubesse, como que eu faria? Tem algum passo a passo aqui. Vamos lá. A gente adiciona um 9 para cada algarismo do período, ok? A gente vai adicionar um 9 para cada algarismo do período. Então, se meu período for só 5, 5, 5, 5, 5, ele tem um algarismo. Se ele for 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, então o período é 3, 5. Então ele tem dois algarismos. Ok. Passo 2. A gente adiciona um zero para cada algarismo do antiperíodo. Então, por exemplo, se eu tenho 6,55555, meu antiperíodo tem um algarismo. Agora, se eu tenho 63,8755555, tem quatro algarismos. Beleza? Então, adiciono quatro zeros. Ok. No numerador, a gente vai subtrair o número formado pelos algarismos da parte inteira com os do antiperíodo e período. Calma aí que tá meio confuso, gente. Eu vou explicar. Ó, você vai subtrair um número pelo outro. Qual é o primeiro número? É o número formado pelos algarismos da parte inteira com os do antiperíodo e período. Beleza. Vou até botar uma vírgula aqui. E o número que você vai subtrair é o número formado pelos algarismos da parte inteira com os do antiperíodo. Ok? Então vamos lá. Por exemplo, vamos começar aqui com o fácil. 0,33333. Qual é o período? 3. Então a gente vai adicionar um 9. Esse 9 vai no denominador, tá? Tem quantos algarismos no antiperíodo? Zero. Não tem antiperíodo. Então meu denominador vai ser zero. 9. Não vai ter zeros. E aí, para a gente determinar o numerador, a gente vai fazer o seguinte: a gente pegar o número formado pelos algarismos da parte inteira com os do antiperíodo e período, e subtrair o número formado pelos algarismos da parte inteira com os do antiperíodo. Então, qual é o primeiro? É 0,33. É 0,3, né? Porque a parte inteira é zero, o, a parte inteira é zero, o antiperíodo é zero, tá? E o período é 3. Então a gente vai ter em cima 0,3 e a gente vai subtrair o número formado pelos algarismos da parte inteira com os do antiperíodo, que é zero. Então, 3/9. 1/3. Tá? Acho que ficou meio confuso, vamos fazer outro. Vamos lá.
Quantos algarismos eu tenho no período? 2. Então, eu vou adicionar 9, 9. Quantos algarismos eu tenho no anteperíodo? Nenhum. Então, o zero não conta, tá, gente? Tá. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o número formado pelos algarismos da parte inteira com os do anteperíodo e período. A parte inteira é zero, o anteperíodo é zero e o período é 12. Então, eu vou pegar 0, 12. Menos o número formado pelos algarismos da parte inteira com os do anteperíodo, que é zero. Isso vai me dar 12 sobre 990. Tá certo isso? Ah, não. Por que eu adicionei um zero embaixo, seu burro? Não tem nenhum anteperíodo, né? Não precisa de um zero. Tá 12 sobre 99. Desculpa aí, gente. Então, se você fizer na calculadora 12 sobre 99, você vai ver que isso dá 0,121212. Ok? Uau! Mágica, né? E agora, por fim, a gente tem esse número aqui. Quantos algarismos tem o período? É só o 5. Então, eu vou ter um 9 embaixo. Quantos algarismos tem o anteperíodo? 8,863. 4 algarismos. Então, eu vou adicionar 4 zeros. E agora, o que eu faço? Eu pego o número formado pela parte inteira, anteperíodo e período, tá? Um pouquinho, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, perdão, gente, eu fiz acho que eu falei uma cagada aqui, que o anteperíodo aqui, a parte inteira não conta, tá? O anteperíodo é só a parte do decimal, ok? Então, aqui o anteperíodo é 863. Aqui o anteperíodo não existe, ok? Desculpem aí, corrijam aí. Então, o anteperíodo é só o que vem depois da vírgula, tá? O outro é a parte inteira. Então, aqui, na verdade, a gente tem 3 no anteperíodo, ok? E aí a gente vai pegar a parte inteira com o anteperíodo e o período. Então, 8, 8, 6, 3, 5. E a gente vai subtrair o período. O, desculpa, a parte inteira com o anteperíodo. Isso aqui não é fácil, viu, gente? Nossa. Confesso que eu não sabia fazer isso aqui. Aí eu aprendi uma vez na vida, depois eu esqueci, e aí agora eu tô usando de novo para vocês aqui. Porque não é relevante, assim. Tipo, não vai usar. Bom, dificilmente você vai usar isso aqui na sua vida, né? Alguma questão, tá? Então, isso aqui vai me dar. Tá certo isso? Ah, tá. Então, eu vou ter 79772 sobre. Beleza. E aí, de onde vem isso? Curiosidade. Basicamente é o seguinte. Vamos fazer com o 0,121212. Vamos dizer que o meu x é 0,121212. Se eu multiplico isso por 100x, eu vou ter 12,121212. Concorda que ali é a parte infinita. Então, vai continuar igual ali. Eu botar um para frente não vai fazer ter menos 12 ali. Porque infinitos não são maiores que outros infinitos, são iguais. Então, concorda que essa parte aqui, ó, é igual a essa? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou subtrair essa dessa. Então, eu vou ter 5x menos x
é igual a 12,12 menos 0,12. Então, 99x é igual a 12. Daí eu tiro que x é igual a 12 sobre 99. Tá? Então, essencialmente, é isso que a gente faz. Só que, em vez de você fazer essa conta, você aplica essas regrinhas. Ai, Aninha, achei mais fácil essas continhas aí. Então, beleza. O que você vai fazer? Viu que aqui tem dois organismos no período? Multiplica por 100, tá? E aí você vai adaptar. Se tiver antiperíodo, por exemplo, 8,8655, eu vou ter que multiplicar eu vou ter que multiplicar até eu sair ali, né? Na verdade, eu vou ter que fazer o seguinte. É, bastante. Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar isso aqui. X igual a 886,5. 100x, né? Passei 2 para lá. E eu multiplico, por exemplo, por 1000. 1000x é 886, 5,555. Se eu subtrair isso aqui, eu vou ter 900x é igual a 8865 menos 886. E aí, o resto é história. Beleza? Então, é basicamente a mesma coisa. Ó. Se vocês forem ver, é só uma manipulação algébrica. E por fim, a gente chega em números mistos. O que são números mistos? É bem básico, gente. É quando você tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Ele expressa assim. Então, por exemplo, 6 e 1 meio. O que significa? Significa que eu tenho 6, isso é igual a 6 mais 1 meio. E aí, para você achar uma fração que é equivalente a isso, basta você fazer aquele jeito que a gente falou. O 6 é como se fosse um 6 sobre 1. Então, eu preciso que o denominador seja 2. Agora que os denominadores são iguais, eu posso somar. 3 e 2 quintos. Isso aqui é como se fosse 3 mais 2 quintos. Isso aqui, vamos lá de cabeça. 15 sobre 5 mais 2 sobre 5. Eu vou chegar em 17 sobre 5. Por quê? Porque a MMC de 5 com 1 é 5. Ok? Então aqui é como se tivesse um 1. Certo? Então, isso é só, entre aspas, né? Bastante coisa. Foi uma aula bem pesada, mas o que eu quero que vocês absorvam é como simplificar a fração, tá? Importante. Treine isso. Depois, operações com frações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Principalmente adição e subtração. Façam bastante questões, tirem dúvidas. E, por fim, é isso. Tá? O resto é resto, assim. Mas vocês precisam pegar mesmo é aquilo. O resto, se você não entender tão bem, se você entender e não esquecer depois, é tudo bem. Não vai ser tão importante. Mas aquilo lá, vocês têm que saber. Beleza? Então, um abraço, um beijo e tchau.